Olá, eu sou a Natália e o tema que eu escolhi para essa atividade foi o letramento e analfabetismo funcional, que foi um tema estudado na disciplina de produção de texto, tá? Que na minha opinião é muito importante na formação dos professores. Bem, a língua escrita ela é muito mais do que o conhecimento das letras, do sistema alfabético, das normas gramaticais e sintáticas, tá? Ou seja, tão importante quanto todas essas regras, né, aquilo que está, né, na gramática, é saber se comunicar, é saber usar em diferentes situações, né, é se tornar um usuário, um efetivo usuário da língua. O conceito de letramento, ele trouxe implicações para a compreensão da sociedade leitora e para a prática pedagógica, tá? Ou seja, quem usa o letramento, ele muda a forma de se relacionar na sociedade, tá? Ele vai além, ele adquire um conhecimento da língua e busca contextos letrados, tanto para as suas obrigações no trabalho e tal, quanto para a sua diversão, lazer. Hoje em dia a gente tem 4 situações, tá? A gente encontra 4 situações. Então a gente tem o alfabetizado letrado, tá? Que é aquela situação ideal que é o aluno que ele aprendeu as letras tal, e ele consegue dominar toda a língua. Nós temos o não alfabetizado e pouco letrado. Tá? Quem é esse? É aquele que não teve acesso à alfabetização, tá? Ele não sabe ler e escrever, porém ele é pouco letrado. Tá? No dia a dia dele, ele conseguiu, crescendo, vivendo, ele aprende a lidar com a linguagem, mas ele não sabe ler e escrever. Nós temos o letrado pouco alfabetizado. Tá? É aquele, na verdade, esse é um pouco letrado, né? Então, assim, ele foi alfabetizado, mas ele não tem noção exata né, ele não conhece bem as regras gramaticais e tal, mas ele consegue usar a língua. E a gente tem o alfabetizado pouco letrado. Então, isso aqui a gente tem muito exemplo de crianças que foram alfabetizadas, elas sabem identificar as letras, eles sabem até fazer a junção, né, ba, be, bi, mas eles não sabem, não conseguem ler um texto, não conseguem fazer uma interpretação de texto e, óbvio, não conseguem escrever, né, é uma pessoa que vai sem conseguir utilizar a linguagem. Esses 2 casos aqui é o que a gente chama de analfabetismo funcional. Hoje a gente tem cerca de 18% da população brasileira que está aqui nesse quadro de analfabetismo funcional. O leitor pleno, isso é uma informação legal, o leitor pleno é aquele cara que lê qualquer coisa, tá? Ele tem domínio da língua para qualquer coisa. Cerca de 26% da população só que tem esse domínio. Bem, agora entra a questão do professor, tá? Então, o professor deve, além de alfabetizar, ensinar o aluno a ser um usuário da língua em diferentes situações do dia a dia. Tá? Ou seja, ele tem que trabalhar com os seus alunos diferentes esferas linguísticas. Então, o aluno ele tem que saber as diferentes colocações da língua. Então, a linguagem informal, a linguagem formal. E aí, nesse meio, entra uma coisa muito importante, que é o professor, ele respeitar o mundo do aluno. Tá? Então, ele vem com aquele aluno, a gente, né, não sabe de onde tá, que não fala a gramática correta. Então, jamais falar para ele que ele está falando errado, mas sim ensinar que no dia a dia, na brincadeira, numa festa, no jogo de futebol, aquela linguagem é válida, ela faz parte da cultura dele. Então, aprender a respeitar a cultura, né? E ensinar outras formas de, então, um adolescente, um jovem que logo vai estar, né, no mercado de trabalho, como que ele tem que se colocar numa entrevista, como que ele tem que
escrever, né, uma redação, por exemplo, um texto. Então, diferentes formas de usar a linguagem. Então é isso. Eu escolhi esse tema porque eu acho de extrema importância, porque se a gente ainda tem esses 18%, né, de alunos que estão dentro desse quadro de analfabetismo funcional, quer dizer que os professores ainda precisam, né, uma grande parte dos professores ainda precisam ter essa visão, então que não adianta só ensinar os alunos a decodificar, né, a língua, que ele precisa saber usar, saber empregar, saber ler, sabe? Aquela preocupação com a interpretação de texto, ele lê um texto e sabe entender, né, e saber até criticar aquilo. Joia? Obrigada.